vai congregar lá, mas é uma filha de Deus. Pode vir aqui, filha. Seja bem-vinda, irmã Paulo. Olha só, esse menino aqui, ele um dia começou a namorar com a irmãzinha Eva, nossa querida Eva que ali está. E quando Eva começou a namorar com Paulo, veio aquela preocupação de alguns. Poxa, Eva, uma menina criada na igreja tal, e está namorando com Paulo, que é um rapaz que não frequenta a igreja. E lógico, isso vem a preocupação do pastor, daqueles que amam, que acompanham a Eva. E aí eu conheci o Paulo, nós nos conhecemos, e às vezes a pessoa diz assim, pastor, como pode um crente namorar com um incrédulo? O apóstolo Paulo disse que não há união entre as trevas e a luz e tal. E aí eu digo, calma, tem calma. O que é um incrédulo, né? Quando a Bíblia fala do crente e o incrédulo não é a pessoa que não segue a doutrina. É a pessoa que conhece e rejeita. Mas quando a pessoa não entende, ele não é incrédulo, ele é um inocente. Então eu conheci o Paulo, vi que era um homem de caráter, uma pessoa maravilhosa, e eu disse, calma, esse homem, ele não conhece a mensagem, ele não conhece a doutrina, a verdade, ele não recebeu um estudo, mas é um homem de índole maravilhosa, de caráter, um homem manso, um homem de Deus. Então, a pessoa só se torna incrédulo quando ele entende e não aceita. Enquanto a pessoa não sabe, o próprio Paulo diz lá em Atos dos Apóstolos, que Deus não leva em consideração os dias da ignorância. E ali nós começamos a estudar a Bíblia com Paulo, e recebemos Paulo com todo carinho. E hoje nós estamos vendo aqui o Paulo de livre vontade, já casado. Ele pode muito bem dizer, não quero me batizar, que não é forçado nem pela esposa, nem por nós. Mas ele foi atraído pelos laços de amor de Cristo e tomou essa decisão vinda do próprio coração. Louvado seja Deus, Paulo, que eu diria que hoje o que está acontecendo aqui nada mais é do encontro do teu caráter, da pessoa que você é, com esse ser espiritual que Deus sempre teve em você, com a mensagem da verdade. A irmã Cristina, por sua vez, já foi adventista, batizou um tempo, vivenciou a experiência na fé, e de um certo momento na vida ela passou a congregar na igreja da Assembleia de Deus. Não foi isso, irmã? E viveu lá como serva de Deus por muito tempo. Mas, nos últimos meses, a irmã, ouvindo a palavra, ela entendeu que ele estava vivendo fora da verdade que ela conheceu, e a verdade que é bíblica. E ela vem a essa igreja, gostou da pregação, do conteúdo, da mensagem, e acompanhada pelo noivo, o irmão Amauri, mesmo ele congregando na igreja da Serraria, que possivelmente seja lá onde eles continuem congregando. Mas, irmão Amauri, eu digo que geralmente a gente faz o que a maioria decide, e quase sempre a mulher é a maioria, né? O pessoal essa semana brincando disse que as eleições acabaram, e lá em casa a minha mulher foi reeleita para mandar mais 4 anos, né? Então geralmente acontece, de repente o coração da irmã vem para cá e o irmão pode vir também, mas isso não é o importante. O importante é que você, irmã Cristina, está firmada na palavra, na rocha que é Cristo, e nós estamos felizes por recebê-los aqui. E eu quero fazer algumas perguntas a vocês. Paulo e irmã Cristina, vocês aceitam a Bíblia como palavra de Deus e única regra de fé para vossas vidas? Vocês compreenderam que Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, que formam a unidade composta de Deus, eles existem desde os dias eternos e nos reservam a eternidade para vivermos com Ele, e por isso o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham arduamente na salvação do ser humano? Vocês entenderam que o plano da redenção ofertado em Cristo Jesus já existia desde a fundação do mundo, e esse plano ofertado por Cristo nasceu no coração de Deus e é posto no coração humano pela ação do Espírito Santo. Vocês aceitam Jesus como Salvador e a morte de Cristo na cruz como a remissão dos vossos pecados? Vocês estão cientes que a graça de Deus que nos foi entregue por Cristo
e nos foi convencida pelo Espírito. Esta graça que nos salva não porque nós merecemos, mas porque Jesus merece. Esta graça nos salva do pecado e nos habilita, por meio do Espírito Santo, a viver a palavra de Deus, inclusive os mandamentos do Senhor, o quarto mandamento, o santo dia, não para sermos salvos, mas para permanecermos nesta graça. Vocês aceitam esta graça expressa também nos mandamentos, e o mandamento como ato da graça? Vocês compreenderam que os vossos corpos, os nossos corpos, são templos do Espírito Santo, e por isso nós não usamos narcóticos, fumo, evitamos a cafeína, porque não faz bem ao sistema nervoso, não comemos carnes orientadas pela Bíblia. A Bíblia proíbe, não, a Bíblia não proíbe, ela diz que não deve. Se o indivíduo vai comer, coma. Mas a experiência já diz que quem vive de crustáceos, carne de porco, carnes que a Bíblia condena, geralmente não vive saudável. Então vocês entendem que o corpo de vocês, como o templo do Espírito Santo, deve seguir esses conselhos para uma vida melhor na terra e uma melhor condição de testemunho? Estão cientes que os dízimos e as ofertas, eles fazem parte da vida do cristão, é um mandamento de Deus, uma orientação de Deus, não porque Deus precisa do seu, do meu, do dinheiro da gente, mas porque quando a gente devolve o dízimo e a oferta, a gente demonstra dependência de Deus, gratidão a Deus e participação na obra de Deus. Isto é, os dízimos e as ofertas é uma maneira de Deus tirar do coração do homem a confiança em si mesmo e colocar a confiança em Deus, tirar do coração do ser humano o egoísmo e ele compartilhar das bênçãos recebidas também para com o próximo. A salvação que hoje vocês desfrutam em Cristo, a igreja que vos acolhe, a mensagem que vos alcançou, tudo isso só foi possível porque alguém creu como vocês creem e compartilham como vocês estão dispostos a compartilhar seus dízimos e suas ofertas. Que Deus os abençoe. Eu pergunto à igreja, aqueles que estão felizes com o recebimento do irmão Paulo, essa decisão maravilhosa do irmão Paulo, da irmã Cristina, levante a mão e diga assim: sejam bem-vindos em nome do Senhor. Louvado seja Deus. O irmão Paulo, a irmã Cristina. A irmã Cristina daqui a pouco segue comigo para a igreja do Farol. O irmão Paulo agora vai se organizar porque nós iremos para o tanque, tá bom? Muito obrigado, que Deus seja louvado. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês e ler 3 versos bíblicos apenas. Vamos para Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Ontem eu estive visitando o irmão Vital, a irmã Júlia e o filho do casal, Neto. O Neto, tinha uma filhinha e a esposa do Neto ficou grávida da segunda gravidez, e na segunda gravidez vieram 3. E eu disse para o Neto ontem: tu estourou a cota de uma vez só, assim, não foi? Então hoje, o Neto, o filho do irmão Vital, ele tem uma menina, acho que de 3 anos, e 3 pequenininhos já agora na casa dos 2 anos. E interessante que o irmão Vital, a irmã Júlia e o Neto estão doentes de gripe, uma gripe forte, com coriza, com febre e com tosse. E eu soube, e eu disse assim: isso é só uma gripe, irmão. Quando eu cheguei lá, o irmão Vital me deu de presente uma máscara. Eu estava com a minha, mas ele me deu outra. E nós ali fizemos a visita, e graças a Deus esse estágio da gripe deles já está bem, o irmão Vital já está bem mais recuperado do que a irmã Júlia e do que o Neto. Mas é apenas uma gripe, e eles estão se recuperando bem pela graça de Deus. E eu fiz uma meditação ontem na casa do irmão Vital, e eu disse: eu vou fazer essa meditação amanhã no púlpito. Por isso que eu convido você para Romanos capítulo 3, o versículo 23 e o versículo 24. Vamos orar.
Pai querido, muito obrigado por esta manhã de sábado, pela celebração dos pequenos grupos. Obrigado pelo batismo do Paulo, da irmã Cristina. Muito obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos sobre o teu povo derramadas. Obrigado, Senhor, pelos momentos que desfrutamos na companhia uns dos outros e, acima de tudo, esse momento sabático na tua presença. Queremos agora pedir, Senhor, sabedoria vinda do céu por meio do Espírito Santo para a leitura destes versos, a compreensão e a prática dos mesmos, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 3, assim: pois todos pecaram e carecem da glória de quem? De Deus. Há uma versão bíblica que diz assim: todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Ok? Nós encontramos aqui em Romanos 23 a condição humana. A condição humana é: todos nós somos pecadores. A consequência dessa condição, irmão Siqueira, é que todos nós, por sermos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Por isso que nós carecemos dela, porque nós fomos destituídos da glória de Deus por causa da condição de pecador. Então, todos nós somos pecadores e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Se uma vez pecador e destituído da glória de Deus, nós temos então uma recompensa por causa disso. Virem a página da Bíblia para Romanos capítulo 6, o versículo 23. Romanos 6, 23, assim: porque o salário do pecado, para você pecador, irmão Brandão, né? Você que é pecador, irmão Amauri, irmão William, para você, Dalmo, pecador, destituído da glória de Deus, tem uma recompensa. E a recompensa é essa, Dalmo: o salário do pecado é a morte. Pronto. Aqui estamos nós, irmão Jaelson. Somos pecadores, Eva, destituídos da glória de Deus, e temos uma recompensa por causa disso: a morte, porque é o salário do pecador destituído de Deus. Isso serve para o pastor, serve para o sonoplasta, serve para o prefeito, para o governador, para o presidente. Isso serve para qualquer um, Valentine. Você e eu somos pecadores, destituídos da glória de Deus, e o salário para você e para mim é a morte. E interessante que não é uma morte qualquer, não é uma morte de Covid, não é a morte consequência do câncer, do acidente, da bala perdida. Não é uma morte qualquer, é a morte eterna. Você e eu, pecador, irmão Antônio, o senhor e eu, pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, e por isso o teu salário e o meu é a morte. E tanto que não é a morte do Covid, como tanta gente tem medo, mas é a morte eterna. E como pastor, como é que o senhor pode provar que não é a morte física, é a morte eterna? Simples, porque o próprio verso de Romanos 6, 23 diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida o quê? Eterna. Se essa morte não fosse a eterna, o dom gratuito de Deus seria só a vida física, ok? Então ele contrasta a morte com a vida eterna, deixando bem claro que o salário do pecador, por estar destituído de Deus e de sua glória, é a morte eterna. Agora, interessante que em Romanos 3, volta para lá, no verso 24, diz assim: Ellen, qual o nome da amiga que está contigo, Ellen? Priscila. A Priscila é tua amiga? Ela está vindo hoje pela primeira vez aqui? E no momento? Está em São Paulo. Seja bem-vinda, filha.
Prazer em te receber outra vez, viu? Então, Cristina, pecadora destituída da glória de Deus, cuja recompensa é a morte eterna. Mas o apóstolo continua no verso 24 dizendo assim: sendo justificados gratuitamente. Você percebe que não é uma justificação que você obtém de você mesmo, não é você que consegue. Está escrito assim, Yasmin: Yasmin, você sendo justificada, significa que não é você quem se justifica, é alguém que justifica você, é alguém que me justifica. Filipinho, pecador destituído da glória de Deus, cuja recompensa é a morte eterna. Filipinho, mas Paulo diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça. Interessante, por sua graça. A graça de quem? A graça do Deus, do qual estamos destituídos de sua glória. Então, Deus nos oferta a sua graça gratuitamente. E ele diz aqui: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então perceba você que somos pecadores destituídos da glória de Deus, mas esse pecador destituído da glória de Deus, cujo destino, cuja sorte, cujo salário é a morte eterna, esse pecador, ele pode ser justificado por alguém gratuitamente. Você sabe que o grande problema da salvação não ser aceita e apreciada pela maioria, porque ela é gratuita. Se a salvação fosse cara, as pessoas fariam questão de aceitá-la. Mas a Bíblia diz: a salvação é gratuita. Você não tem condições por você mesmo de se tornar justo. É por isso que você, sendo justificado, a causa da tua justiça e da minha está fora de nós. É alguém que nos justifica. Sendo justificado, é mesmo que dissesse assim: sendo ajudado, sendo alimentado, sendo apoiado. Se você está sendo ajudado, não é por você mesmo, é por alguém que está causando essa ação. Então Paulo diz assim: você pecador, destituído da glória de Deus, cujo salário do pecado é a morte eterna, você será ajudado, você será justificado gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí o verso de Romanos 6, 23 completa dizendo assim: mas o dom gratuito de Deus. Você percebe que em Romanos 6, 23, Paulo fala de gratuidade. Em Romanos 3, 24, ele fala de gratuidade. Paulo faz questão de deixar bem claro que a salvação, a justificação, ela é gratuita, é um ato da graça de Deus. Aí ele diz assim, mas o dom gratuito de quem? De Deus. E você percebe que essa graça, Paulo faz questão de enfatizar e repetir, que esta graça, ela é de Deus. Agora, nos será entregue, nos é entregue, nos foi entregue por Jesus. E ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, preste atenção. Nossa condição, pecadores. Nossa condição, destituídos da glória de Deus. Somos pecadores, é o status. Condição, destituídos da glória. Consequência, pecado, o salário do pecado é a morte. Aí ele diz assim, mas você será justificado por alguém, gratuitamente, mediante a graça dele, de Deus, que será entregue a você por Jesus. A sua condição de pecador, destituído da glória de Deus, cujo salário é a morte, você vai ter um outro status, agora um status de justificado, perdoado, redimido e salvo. Não pelos seus méritos,
mas pela graça que vos será acessível mediante Jesus Cristo. Agora, esta graça só opera no coração do indivíduo quando ele, mediante a ação do Espírito Santo, que está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 8, quando ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, como isso acontece, pastor? É simples. Deus nos deu a graça, nos enviou a graça. Jesus Cristo pegou a graça e trouxe para você e para mim. Ele foi mediante Jesus Cristo. Ele traz essa graça vivida na cruz em sua vida e ele nos entrega. Só que ele fica com a mão assim estendida. E você e eu olhamos para a graça e perguntamos: será que eu pego? Será que vale a pena? Será que isso é negócio de mané? Esse negócio de viver vontade de Deus, ler Bíblia? E está aqui a graça, a salvação está aqui, ó. Deus mandou, Jesus, eu estou entregando. Está aqui a salvação. E você e eu olhamos e não sentimos razão para aceitar. Aí o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo nos convence, o que é que a gente faz? A gente recebe. Percebe como é o plano de Deus? Deus oferta a graça, Jesus entrega a graça e o Espírito Santo nos convence de receber a graça. É mais ou menos assim: você está com fome, morrendo de fome, e aí Deus prepara um prato de comida, Jesus Cristo vem e põe na mesa, e você olha para o prato de comida e diz assim: mas eu não tenho razão para viver, eu não mereço viver, eu não quero viver, morrendo assim está bom. E o Espírito Santo chega pertinho de você e diz assim: olha, filho, come que vale a pena, por esse motivo, a tua vida, tal. E depois que o Espírito Santo te convence, você diz: está certo, eu vou comer. E você come. Então, a unidade composta de Deus, em Pai, no Filho e Espírito Santo, é a unidade da graça. A unidade da graça. Que uma vez você se alimentando dessa graça, você agora deixa de ser destituído da glória de Deus, cujo salário do pecado é a morte, e você passa a ser filho de Deus, cuja recompensa é a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe. Que você e eu possamos todos os dias aceitar o convencimento do Espírito Santo, nos alimentar da graça e receber do céu a vida eterna e o perdão. Agora nós iremos vivenciar a experiência do batismo e em seguida eu estarei seguindo para a Igreja do Farol. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amor. Pois tudo vem de ti e
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Só aqui. Esse momento é um momento muito especial. Especial para Eva, especial para o Paulo, especial para nós. E uma prova de que vale a pena colher, hein? A igreja não está para dizer quem merece ou quem não merece, quem está apto ou quem não está apto. A igreja está para amar. A igreja está para trabalhar, para salvar, para acolher. Então, eu nunca vi você, Paulo, como um incrédulo. Eu sempre vi você como um crente que ainda não entendia tudo. Só isso. Né? É um crente que ainda não sabe de tudo. E ainda continuará aprendendo. Mas as minhas lágrimas também é porque eu estou com saudade da irmã Augusta. E eu fiquei imaginando aqui, era nesse momento, se estivesse aqui entre nós. As últimas palavras dela para mim, lá no hospital, era que quando saísse de lá, iria construir igreja. É uma mulher que tinha um coração na obra, uma mulher que viveu a fé. E lá no céu, no dia da entrada do reino, ela vai ver a filha dela entrando no céu ao lado do esposo. Então isso para mim é muito forte. Ela não nos ouve, não nos vê, está descansando, mas nós temos uma grande surpresa para ela. E ela deu estudo ao Paulo junto com a irmã Sandra. Irmã Sandra, irmão Neemias, muito obrigado pelo que vocês fizeram e fazem nessa igreja. Fizeram na vida do Paulo. Sérgio, que é um amigo. O André que levou Pedro para Jesus. Tem? Muito obrigado a você, irmão
Seja a irmã Ellen, louvado seja Deus por todo esse lindo trabalho. Eu não posso me delongar que eu tenho que correr para fazer um batismo daqui a pouco no Farol, mas eu quero registrar essa saudade e dizer para você, se inspire em pessoas como a irmã Augusta, irmã Sandra e a ação do irmão Sérgio, pessoas que estão aqui, a Eva, que a mulher sabe edifica a casa, e você, Paulo, muito, muito feliz eu estou em estar aqui com você. Por isso que eu não estou nem com pressa, não queria nem sair nem tão cedo, mas que Deus nos abençoe nesse momento. Bondoso Deus, aqui está o teu filho, nosso irmão Paulo, que desde o princípio foi amado por cada um de nós e continuará sendo. O teu amor foi expresso ao Paulo através de todos esses aqui que eu mencionei e muitos mais. A igreja que ama é a igreja que salva. Paulo compreendeu que é pecador, destituído da tua glória, cujo salário era a morte, mas aceitou a redenção ofertada em Cristo, a tua graça, e por meio do Espírito Santo foi convencido e nesta noite, nesta manhã, se rende ao Senhor. Por isso eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, porque este é o papel da igreja. Louvado seja Deus por tudo que nós vivenciamos aqui. E você que ainda não tomou sua decisão, quer dizer que no próximo sábado, no próximo domingo, de amanhã a 8, nós teremos também uma festa batismal aqui na igreja. E se você quer tomar parte desta festa, nos procura, que será um prazer batizar você também. Que Deus abençoe.